A seguir, IIGD Irajá. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, iniciando no versículo 14, o título diz assim: Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Dá uma paradinha, talvez alguém estranhe, mas nós não estamos vendo sobre as ovelhas, nós vamos ver sim. Só que Jesus, além de o sumo pastor, como ele diz, né? Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A palavra de Deus apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote eterno. Então, ele está à direita do Pai, sempre intercedendo pelo seu povo. Olha que grandeza, que coisa tremenda. Jesus fala a nosso respeito com o Pai. Então ele é o sumo sacerdote. No Antigo Testamento, havia os sacerdotes que em todo tempo se ofereciam a Deus, ofereciam sacrifícios. E havia um que era o sumo sacerdote, só se apresentava uma vez por ano. E Jesus veio para ser o sumo sacerdote eterno. Então, irmãos, no versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Versículo 15, vamos juntos? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha, são 3 versículos muito fortes, que tem coisas assim maravilhosas para nós, de entendimento, de sabedoria, de poder. Então vamos. Agora no primeiro culto, nós visualizamos de baixo para cima essa parte, muito interessante, conforme o Espírito de Deus nos deu e inspirou. O versículo 16 que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A princípio eu digo, deixa Deus ser Deus na tua vida. Agora, irmãos, é preciso estar ligado no Espírito de Deus o tempo todo. O que acontece com muitos filhos de Deus é o que eu falei no culto anterior. As pessoas se embaraçam, correm demais e não dedicam tempo e não se dedicam ao que tem mais valor e ao que é mais necessário. E a quem verdadeiramente pode não só ajudar, mas socorrer, literalmente socorrer. Impedir o mal. O seu Deus não dorme, não cochila. Às vezes o cristão se perde, irmãos, num dia, num momento, porque ele não buscou a Deus, porque ele não se revestiu, porque ele não se preparou. O diabo armou a cilada e ele, inocente, distante da comunhão, se perdeu. Então vamos atentar bem. Muitos filhos de Deus, irmãos, quando tudo vai bem, não se dedicam a buscar com esforço, com empenho, não tiram tempo, não usam tempo dedicado a Deus para criar estrutura, para ter comunhão. Muitos dizem, já conheço, um erro grave que o cristão comete. Tentações. Enquanto nós vivemos aqui neste mundo, nós seremos tentados, cada um nas suas fraquezas. Mas todo mundo, todo cristão é tentado. Jesus foi tentado. Quando o diabo vem tentar e pega um cristão fraco, irmãos, literalmente é um banquete para ele. Um banquete.
Sabe aquela pessoa que vai acumulando problemas no coração, na cabeça, que vai se enchendo de raivas e raivinhas, de iras e raivas? É aquela pessoa que no local de trabalho, de repente está sofrendo uma perseguição. De repente a coisa está tão séria que estão envenenando o chefe contra ela ou contra ele. E a pessoa está se vendo numa situação muito apertada, muito desconfortável, até mesmo angústia, e a pessoa não está buscando a Deus. O erro do cristão, irmãos, é não buscar o tempo todo. Porque quando tudo está bem, alguns não buscam. E essa fase fica num vazio. Quando o diabo vier atacar, em determinado dia, o cristão está totalmente desprovido e despreparado. Isso acontece demais. Contei até um caso hoje pela manhã, no primeiro culto, dentre os que eu contei. Aquela mulher que o marido não era de Jesus, ela era de Jesus, ele não era. Mas ela ficava enraivecida com os erros dele. Ela ficava enraivecida com os erros dele. E ela foi acumulando aquela raiva. Devia ter buscado, estar buscando a Deus de todo o coração para não errar, para não cair nas mesmas ciladas. Mas um determinado dia, quando soube de mais uma traição e mais uma que o marido aprontou, ela disse: chega, agora quem vai fazer sou eu. E fez. Primeiro que se engraçou, depois desesperada, tentou buscar comunhão com Deus e não achava, desespero, casamento acabou e desespero total. E aí vem: eu fiz para me vingar, que eu estava cheia de raiva. Falei, agora é até tarde de falar, mas por que não se encheu do Espírito de Deus? Tem palavras, o Espírito de Deus, ele tem partes para tudo. Ele tem palavra para tudo, ele tem poder para qualquer coisa. Ele tem o poder de te preparar para o dia mau, para você não cair. Mas você tem que estar preparado. Deixa eu mostrar para vocês aqui, marca essa página. Vai comigo no livro de Isaías, no capítulo 55. Leia comigo o versículo 6. Quem lê comigo o versículo 6? Buscai ao Senhor. Tá vendo? Às vezes a vida da pessoa está uma fase tranquila, uma calmaria. O que ela faz? Estou falando com quem já é de Jesus. Trabalha demais, corre demais, se distrai demais e não busca a Deus porque está tudo bem, está tudo calmo, está tudo bem. Muitos filhos de Deus são assim, irmãos. Só aceleram uma busca de Deus quando cai numa situação difícil. Depois que cai, ou quando é atacado por uma doença, quando vem um problema financeiro para arrebentar. Enfim, muita gente que é de Jesus faz isso. Porque quando estava tudo bem, não buscou, mas buscou mesmo. Por que não buscou entendimento? Por que não buscou comunhão? Alguns caem num marasmo espiritual tenebroso. Já conheço. De vez em quando eu conto casos. Às vezes você vê num culto uma pessoa e dizemos assim: abra sua Bíblia no livro tal, no capítulo tal, no versículo. Aí a pessoa olha assim: já conheço. Como eu digo, eu costumo comparar com a comida de casa. Para que come se já conhece a comida que tem? Come porque precisa se alimentar para ficar de pé. É um erro do cristão, irmãos. É não ter prazer na meditação. E com carinho, meter a cara na Bíblia em casa, num tempinho, para fazer aquele estudo, para rever aquele culto, para orar depois, fortalecer o coração, lhe dar uma estrutura, porque o dia mau vai chegar. Já buscou a tempo? O poder de Deus está no coração. Satanás, ele prepara uma cilada num determinado dia, num determinado momento, e cada um é tentado na sua fraqueza. Aquele empregado que diz que não aguenta desaforo, Satanás vai ficar no encalço dele dia e noite,
para mexer bastante com as emoções dele e vai despertar alguém para persegui-lo no local de trabalho. Até que chega um momento que ele está tão fraco espiritualmente, ele é de Jesus, que ele explode, pede demissão e diz: chega, não aguentei. Lá na frente ele esfria a cabeça e diz: por que eu pedi demissão? Por quê? Por que eu fiz aquilo? Caso da mulher que cai em adultério, que caiu, do homem que caiu em adultério. Por que eu fiz? Porque o coração estava cheio de raiva, cheio de ira, cheio de sede de vingança, mas não estava cheio de Deus, não estava cheio do Espírito Santo. Isso acontece demais. É impressionante como alguns filhos de Deus, irmãos, alguns cristãos, eles têm desculpas para os seus pecados conscientes. Não, porque eu não aguentei. Não, porque aprontou demais comigo. Não, só me vinguei. Para. A pessoa que se envolve, meu irmão, no pecado, que cai no pecado, ela se suja. Ela se arrebenta. Ovelha pura, ovelha limpa. É cristão durante uma determinada fase. É puro durante uma fase. Depois, por um momento de raiva, de ira, de ódio, cai na sujeira. Faz besteira. Quando vem o arrependimento, já perdeu. Depois fica chorando: Senhor, por quê? Mas por quê? Escolha. Somente escolha. São só escolhas, irmãos. A vida é feita na grande parte de escolhas. Então o cristão ele tem de buscar a Deus em todo o tempo, mas tem de ter uma comunhão com Deus para não cair na cilada do diabo. O Espírito Santo diz: busca enquanto você pode achar. Ou seja, enquanto o teu coração está leve, está tudo calmo, busca. Mas tem gente que não. Quando está tudo bem, distrações, entretenimento, e viagem, passeio, trabalha, estuda, trabalha. O diabo arma o laço. No dia que o diabo ataca, a fé está lá embaixo. Explode por um pavio, por um palito. É aquele transbordar do copo em cima com uma gota d'água. Então, irmãos, uma atenção muito especial ao que nós vamos ler novamente. Hebreus capítulo 4, voltando lá. Versículo 15. Quem vai ler comigo? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está aqui o nosso mestre, está aqui o nosso professor, está aqui o nosso Deus, está aqui o nosso padrão a seguir. Está aqui Jesus, a palavra de Deus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Você está fraco, está passando por uma fase difícil, está sendo tentado, corre para a oração, meu irmão. Corre para a oração. Você está com problema no seu casamento, está sendo assediado no local de trabalho, corre para a oração, meu irmão. Mergulha nos braços de Deus. Vai se saciar no amor de Deus. Procura um obreiro, vai conversar, pede ajuda. Obreiro, me ajuda em oração. Me ajuda porque está difícil, mas eu sei que o inferno é real. Eu não vou dar lugar ao diabo, eu não vou cair. Vai, meu irmão. Vai, minha irmã. Olha que cristão fraco. Ó, tá dando em cima de mim no trabalho, tá demais. Poxa, a mulherada tá lá e tem uma que tá demais. E minha mulher tá de cabeça virada. Não tô aguentando. Eu vou cair, não tô aguentando. Ué, vai cair consciente? Eu vou cair? Tá profetizando que vai cair? Está determinando que vai cair? Ou está gostando do assédio? Vamos ser realistas. Ou está gostando do assédio? Tem gente que gosta. Está gostando do assédio. Acorda. Desperta. Que isso, meu irmão? Vamos acordar. Vai aos pés de Jesus. Vai se consagrar. Para. Se você não tem domínio sobre sua carne, como é que você está vivendo, meu irmão? O que é isso? O ser humano não vive por instinto.
Ele vive pelo Espírito de Deus, ele vive pela palavra. Ele vive da fé. Ah, não aguento. Tem gente que se acha superior e tem gente que se acha diferente. Não, meu caso é diferente. Para. A palavra é a mesma para você, a palavra é a mesma para mim, a palavra é a mesma para todos. É a palavra de Deus, o Espírito de Deus é o mesmo. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Irmão, naquilo que você é fraco, é onde o diabo vai te tentar. Ele vai ficar ali, naquela porta dia e noite, meu irmão. Tem gente que é pavio curto. Tem gente que o diabo sabe que se colocar o chefe chateado contra ele, rapidinho entra em desespero, já quer pedir demissão. Se é um colega de trabalho, já quer pedir mudança de setor. Tem gente que foge de si mesmo, da sua sombra. Vamos parar, meu irmão, o cristão é forte. Palavra de Deus, digo fraco, eu sou forte, seja forte, meu irmão. Para. Tem gente que foge de tudo. Para de fugir, meu irmão. Vamos despertar. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Como Deus gosta, irmão, quando o cristão vai buscar ajuda. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, ilumina os meus olhos, não deixa eu cair não. Me ajuda, Senhor. Agora, meu irmão, todo mundo com carinho. Eu costumo dizer, você tem cabeça, meu irmão. Deus deu cabeça para pensar, amém, Jesus? Vamos parar, meu irmão. Você sabe que o que você plantar, você vai colher. Vai colher, meu irmão. Tem gente colhendo hoje a amargura de um casamento destruído, tá? Porque não guardou o que Deus deu. Porque não buscou. Tem gente muito distraída. Eu fico impressionada como tem alguns filhos de Deus, irmãos, que parece que vivem num parque recreativo. Tudo é festa. Final de semana tem festa, toda sexta-noite tem festa, sábado tem festa. Sexta-noite já tem um rodízio de pizza com os meus colegas de trabalho. Sábado tem aniversário do fulaninho. Não, o outro sábado, sábado já tem um casamento. O outro sábado tem 15 anos, não sei de quem. Para! Aí trabalha a semana toda, estuda à noite e depois, depois abre a boca, né, no desespero para chorar. E depois, e aí? Aí eu vou dizer como diz aí o populês, a vaca foi pro brejo. Segura a tua vaca, meu irmão. Pelo amor de Deus, não entenda que a vaca é a tua mulher. Porque não é, eu não falei isso. Eu não disse que a vaca é a tua mulher. Você tem que identificar qual é o seu ponto fraco. Seja sincero. Você tem que identificar qual era o teu ponto fraquíssimo antes de você se converter. Revista pornográfica? Pois o demônio da pornografia vai te atacar até a alma. Que isso? Qual era o teu ponto fraco? Site de pornografia? Era esse? Pois é ali naquela porta que o diabo vai ficar ali. Ele vai ficar ali, mas vai ficar ali, plantadinho, jogando seta. Até ele conseguir entender, até ver que você não dá mais uma brecha para ele. Enquanto tiver um DVD escondidinho, uma revista escondidinha, enquanto tiver uma seta de um pensamento que ele joga e você não devolve para ele, ele sabe que o campo está aberto para ele. Não tem casamento que resista quando tem espírito de pornografia no meio. Por quê? Porque o sujeito está deitado com a mulher e está pensando na mulher da revista. Está pensando na colega de trabalho. Fraqueza é uma coisa. Eu vou usar um termo bem pesado. Safadeza é outra. Vamos acordar. Você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Então verifica qual é o teu ponto fraco. Identifica o teu ponto fraco. E aí? Jejua, meu irmão. Se consagra, meu irmão. Rejeita, meu irmão. Resiste, meu irmão. Tem cristão que é tão baixo. Quando chega a época de carnaval na televisão, a mulher pega ele assistindo lá o rebolado. Sabe o que ele diz? Não, só quero ver qual é a alegoria, porque se for coisa do diabo, né? Mas já olhou as 200 reboladas que a mulher deu. As 200 reboladas ele já contou. Não, meu irmão. Para. Deus se compadece da fraqueza, não é da safadeza. Pastor, isso é pesado. É isso mesmo que a gente tem que ouvir.
O marido aprontou com a moça. Ela esfriou na fé, largou Jesus. Aí ele aprontou de novo. Sabe o que ela fez? Ela ligou para um ex-noivo. Sabe por que ela ligou para ele? Primeiro, porque ele estava dentro do coração dela. E segundo, porque ela tinha o telefone dele. Por que não jogou fora? Por que não tirou da cabeça? Por quê? Por que não fez o que a palavra manda? Por que não seguiu em frente e deixou o que ficou para trás? Porque o coração ficou lá atrás. Eu tive uma que eu falei, pessoal, é olhar para frente e esquecer o que ficou para trás. Essa senhora era visitante. E ela não está aguentando ouvir aquilo. Daqui a pouco ela estoura e diz, eu preciso falar. Calma, senhora. Eu ainda não terminei a mensagem. Mas eu preciso falar. O que a senhora quer falar? Eu quero falar que tudo que a senhora está falando é comigo. Eu falei, com certeza, se não for para falar com as pessoas, pedir Deus, não estaria aqui. Certamente Deus fala com cada um tem o seu pedacinho. Mas é tudo comigo. Mas por quê? Acabei de descobrir que eu traí o final da vida toda. Falei, ai meu Deus. Falei, a senhora está se expondo. Quem participou disso sabe que eu fiz isso lá na Piedade, fiz. Falei, a senhora está se expondo. A senhora não precisa se expor. Aqui não tem essa história de confessar para mim e para ninguém, não. Pode parar. Falei, a senhora está se expondo. Mas eu tenho que falar. Acabei de descobrir que eu sou adulta a vida toda. Por quê, senhora? Porque eu guardo uma mala de cartas do meu ex-noivo. Falei, a senhora é casada? Assim, há quase 50 anos, só que o finado, o homem já morreu. Meu Deus, não posso nem pedir perdão para ele. Uma mala de cartas de um ex-noivo. Com carinho, irmãos, eu queria entender o que essa gente faz dentro de uma igreja. O que essa gente faz com uma Bíblia na mão? Está na mão. Porque se estivesse no coração, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Quem vai ler comigo o versículo 17? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É tudo. Está escrito tudo? Está escrito tudo? Como é que pode uma mulher guardar uma mala de cartas de um ex-noivo quando ela viveu mais de 30 anos de casada com o seu marido e aquele noivo casou com outra moça, foi viver a vida dele, mas as cartas ela guardava e relia de vez em quando? A grafia do adultério? Como é que eu posso classificar? Sim, o adultério da grafia, ou a grafia do adultério. Enquanto lia as cartas do ex-noivo, só Deus sabe o que acontecia dentro dela. E aí ela berrando no meio do culto. Senhora, a senhora está se expondo. Mas toda vez que meu marido dormia comigo, eu pensava nele. Senhora, a senhora está se expondo. Eu implorando, senhora, fecha a boca. Lá na Piedade, numa reunião de mulheres. Desse jeito. Falei, senhora, não precisa se expor. A senhora já confessou Jesus? Só descobri agora que eu estava vendo. Agora? A senhora é de Jesus? Sou de Jesus desde berço. Falei, o problema é esse, Deus não tem neto. Já nasci em berço evangélico, Deus não tem neto. Fala pro teu irmão, Deus não tem neto. Deus não tem neto. Não adianta ser filho de pastor. Não adianta ser netinho de pastor. Você tem que ter a sua experiência com Deus, o seu temor a Deus. Você tem que mergulhar na palavra e fazer o que todo filho de Deus tem que fazer. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.